Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja durante toda a noite de hoje, todo dia, toda madrugada, toda tarde, enfim, o horário em que você está aí. O nosso Deus, que é onipresente, que é onisciente, que é onipotente, está nesse lugar onde você está agora. Não importa onde. No profundo da mais profunda caverna, na cidade maior do mundo, na grande metrópole, lá no meio do deserto, onde quer que você esteja, nos desertos da vida, nas cavernas da vida, nas escuridões da vida, onde for, Deus está aí presente. Deus está cuidando de cada detalhe e Deus, muitas vezes, Ele está aguardando que nós façamos contato com Ele. Existem tempos da nossa vida em que Deus nos cutuca, em que Deus grita conosco, em que Deus se revela através de sonhos, através de revelações, de visões, na sua palavra, em um cântico, em um louvor, em uma pessoa que é usada para nos abençoar, para nos dar uma palavra. E existem épocas da vida em que aparentemente Deus silencia e você pensa que Ele não está perto de você, que Ele não está presente. Às vezes até eu ouço pessoas dizerem, Deus me abandonou, mas Ele não abandonou. Deus nunca abandona. Deus sempre está presente na vida do ser humano e o desejo de Deus é que nós nos voltemos para Ele, é que nós nos arrependamos, que nós nos convertamos, que nós o busquemos de todo o nosso coração. Então, se você está aí, você quer um contato com Deus, não precisa procurar lá longe, lá perto, mais ou menos. Não. Ele está aí, exatamente onde você está. E nesse momento, nós somos em mais de um. É você e eu. E mesmo que você esteja sozinha, sozinho, o Senhor Jesus disse, onde dois ou três estiverem reunidos em concordância, e eu estou concordando com a sua bênção, com o seu contato com Deus, Ele estaria junto. E a promessa dele é a promessa que se cumpre. A palavra do Senhor, ela não volta vazia. Os céus e a terra passam, mas a minha palavra não passará. Então, é só você do fundo do coração, talvez acamado, acamada, nervoso, nervosa, irado, irada, frustrado, decepcionado, decepcionado, alegre, não importa. No pouco ou no muito, é só você parar um pouco, as pessoas estão extremamente apressadas nos últimos tempos, respirar, fechar os olhos e dizer, Senhor, eu sei que Tu estás aqui comigo. Eu não posso senti-lo. Eu não consigo sentir, perceber. Mas eu sei que o Senhor está. Eu sei que o Senhor está aqui. Cuida de mim. Eu preciso dos seus cuidados. Eu preciso que o Senhor se revele a mim. Eu preciso sentir a sua paz. Acalma o meu coração. E cuida de mim, Senhor. Eu confesso os meus pecados, meus erros, minhas falhas, minhas faltas. E peço que o Senhor Jesus, em me perdoando, Ele possa me lavar com o sangue do sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Que eu possa ficar alvo mais que a neve. Hoje é o dia em que eu quero entender e viver, independente das sensações que eu tenha. Obrigado, Senhor. Espírito Santo, obrigado. Obrigado, Pai. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia, dá-nos hoje.
Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Ele não permitirá que os meus pés vacilem. Não cochilará aquele que me guarda. É certo que não cochila nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem me guarda, Ele é a minha sombra à minha direita. De dia o sol não me molestará, nem de noite a lua. O Senhor me guardará de todo mal, guardará a minha alma. O Senhor guardará a minha saída e a minha entrada, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus, ela diz lá no capítulo 6 do Gênesis, que Noé tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E a mesma palavra diz no mesmo capítulo que a terra estava corrompida, à vista de Deus. Corrompida, cheia de corrupção e cheia de violência, um pouco parecido com hoje. E Deus, então, depois de tantos séculos de paciência, ele viu a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Olha que coisa interessante, todo ser vivente, até os animais, todo ser vivente havia corrompido o caminho. Porque a vontade primária de Deus não era que o leão matasse, e que o leopardo matasse, que a onça matasse e comesse o cervo, né? Comesse o veado, comesse o gado, atacasse a zebra, atacasse o elefante. Não, não. Não é que o tigre estivesse, não. Havia uma harmonia na terra. Havia uma harmonia plena na terra antes do pecado. E aí Deus olha e vê que tudo está corrompido. Então disse Deus a Noé, olha só, resolvi dar cabo de toda a carne. Deus tinha visto que Noé andava com ele. A palavra de Deus diz no primeiro versículo, Noé andava com Deus e era justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Havia uma pessoa boa, íntegra, não é que não tinha pecado, ele tinha, mas ele buscava andar com Deus, tinha um compromisso com Deus. E aí Deus falou, olha, eu vou acabar com tudo. A terra está cheia da violência dos homens, eu vou fazer com que todo homem pereça. Tinha chegado o dia do julgamento. E aí Deus dá uma ordem para aquele homem. Olha que interessante. Faça uma arca de tábuas de cipreste, faça compartimentos, você vai calafetá-la com betume por dentro e por fora, ela terá 300 côvados de comprimento, 50 de largura, 30 de altura. Você vai fazer ao redor uma abertura de 1 côvado de altura. A porta da arca você vai colocar na lateral. Você vai fazer pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. E aí Deus, ele explica. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra e para consumir toda a carne que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo, Noé, que há na terra, perecerá. Mas com você eu vou estabelecer a minha aliança. Você vai entrar na arca, tu, teus filhos, tua mulher e as mulheres dos teus filhos. De tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, fará entrar na arca
para os conservares vivos contigo. Das aves, as suas espécies, do gado, segundo suas espécies, de todo réptil da terra, segundo suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Leva contigo de tudo que se come. Ajunta contigo, será para alimento para você, claro, para a família e para eles, para os animais. Assim fez Noé consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Você já ouviu a história da Arca de Noé, você já ouviu a história do dilúvio muitas vezes, mas sempre a gente tira alguma lição. Veja só, Noé, como ele era a única pessoa fiel a Deus em todo o planeta, ele teve a sua família, sua esposa e seus filhos, pelo menos, salvos. Então, se você lutar, se você buscar, mesmo que os seus filhos não demonstrem, mesmo que o seu cônjuge não demonstre, mesmo que pareça que está perdido, não está. Por quê? Porque Deus sempre salva a família daquele que busca a Deus. Aconteceu com Raabe, como a gente sempre conta aqui, aconteceu com Noé, e vai acontecendo por toda a Bíblia Sagrada. Aconteceu com o carcereiro lá do livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. E você vai vendo a misericórdia do Senhor alcançar a todas as famílias que creem em Deus, porque uma pessoa realmente se converteu. Entrega a tua vida ao Senhor, confia nele. Ele vai cuidar de toda a sua família de forma eterna. Segunda coisa que a gente também aprende aqui é que Noé não era a pessoa mais importante do mundo em termos seculares, em termos terrenos. Não. Existiam muitas pessoas extremamente mais importantes que Noé. Mas Noé andava com Deus. E Noé obedeceu a Deus. Ele fez a arca consoante o que Deus ordenara, ele separou o alimento para ser guardado dentro da arca, consoante o que Deus lhe ordenara, foi tudo direitinho. Deus deu uma missão a ele, e ele cumpriu a sua parte. Foram mais de 100 anos construindo uma arca, uma embarcação que nunca tinha existido uma igual, que nunca ninguém tinha fabricado um navio, que absolutamente não havia engenheiros, e ele, eu imagino, começou sozinho, nem os filhos ajudaram, nem a mulher. A Bíblia não detalha, mas com certeza Noé, com o passar do tempo, passou a ter lá a ajuda às vezes de um filho, da esposa, de uma nora, mas ele ficou lá firmeza, todo dia. Imagina quanto ele foi zombado, imagina o quanto de dinheiro ele deixou de ganhar em outra área porque estava focado exatamente naquilo que Deus lhe tinha ordenado. Ele, claro, teve que abrir mão de uma série de outras coisas e, naturalmente, passaram-se décadas e talvez até o outro vizinho prosperasse mais, o outro crescesse mais, o outro isso, o outro aquilo, muitos prazeres, muitas festas e tudo mais, e Noé ali focado. Abriu mão de tudo. Mas ele buscava a presença de Deus, ele orava a Deus e Deus se revelava a ele. Esse último versículo do capítulo 6 é um versículo que toca muito o meu coração. Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Ele não ouviu mais ninguém. Ele sabia que se ele fosse abrir a boca com alguém, pedir a opinião de alguém, não ia dar certo, porque a opinião do mundo é sempre extraordinariamente contrária à opinião de Deus. Tanto é que a opinião do mundo não valia nada, que Deus resolveu dar cabo do mundo inteiro como deu. Ei, onde é que você está? O que é que você está passando? Deus cuida de você. Não faltou comida para Noé, não faltou roupa para Noé, não faltou recurso para Noé viver, né? Suas necessidades foram satisfeitas. E não faltou recurso para fazer a arca. Por quê? Porque quando a gente está no centro da vontade de Deus,
Deus, Ele vai cuidando das nossas coisas. Pense nisso. Talvez você estava precisando ouvir essa palavra para você se firmar, ouvir a palavra e seguir em frente. Um abraço, Deus te abençoe. Às 10 da noite eu estarei de volta. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Eu sou o servo dele e te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.